isso acontece, nós temos aqui no capítulo 18 um retrato fiel das características de um homem de Deus. Veja que no capítulo 18, versículo 5, a Bíblia vai dizer para nós que Davi, ele era enviado por Saul para guerrear no campo de batalha. E a Bíblia diz que ele saía aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Ele era um homem estimado pelo povo, não somente porque venceu o gigante Golias, mas porque ele agia com prudência. Ele sabia se conduzir na presença do povo junto ao exército. Enquanto ele se tornou líder das tropas de Saul, ainda jovem, ele se mantinha com prudência perante o povo e por isso era estimado daquele povo. Agora veja o que aconteceu. Quando ele voltava das batalhas, ele era louvado pelas mulheres. E as mulheres até compuseram um pequeno cântico dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, com esse canto, as mulheres diziam que Davi, ele era mais bem vencedor do que o próprio rei Saul. Saul vencia milhares, porém Davi vencia 10 milhares. Essa palavra não foi agradável para com Saul. E a partir daquele instante, ao ouvir essas palavras das mulheres, a Bíblia diz que desagradou a Saul em extremo, não é? E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Então ele ficou invejoso, enciumado, e a partir daquele dia, ele mudou a sua visão de Davi. Não via mais Davi com bons olhos, não é? E lá no versículo de número 11, ele tomou uma decisão dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Ou seja, ele próprio, com as suas próprias mãos, queria matar a Davi. Por quê? Versículo 12. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Então veja bem, o que estava acontecendo aqui é que Deus estava já provendo a retirada de Saul de ser rei e preparando Davi para ser rei. Então Deus permite que a ira se coloque no coração de Saul, Deus se afasta dele e fica sempre com Davi o protegendo. E a partir desse instante agora o rei Saul planeja a morte de Davi. Mas Deus era com ele. Versículo 14 que lemos já diz: o Senhor era com ele. Lá no versículo 28 vai repetir de novo essa passagem, dizendo que Deus era com ele. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, não é? Mas mesmo assim, Saul não descansou do desejo de tirar a vida de Davi. Deus o protegia, mas o próprio Saul almejava tirar a vida dele. No versículo 16, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele era amado de todo o povo. Diz lá: porém todo o Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Então o povo tinha se apegado a Davi e o amava também. No versículo de número 18, olha que interessante, mesmo tudo isso acontecendo na vida de Davi, ele ainda torna-se humilde perante o rei Saul. O rei Saul tinha feito um projeto. Ele disse: vou dar a minha filha como esposa dele, não é? Mas eu vou lançar a ele uma prova, e nessa prova certamente ele vai morrer. Então veja no versículo
17, ele disse assim para Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, se-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Então essa mulher não se tornou, essa filha de Saul não se tornou mulher de Davi. E o plano de Saul, por enquanto, ficou estacionado. Mas a Bíblia vai dizer para nós que ele tinha outra filha, chamada Mical, e Mical amava Davi. E quando isso chegou ao rei Saul, lhe agradou, porque ele pensou: já que a minha filha ama a Davi, vou prometê-la como mulher de Davi e vou lançar ele numa prova contra os filisteus. Se ele vencer a prova, ele vai casar com minha filha, mas eu penso que ele vai morrer nas mãos dos filisteus. Então veja, o plano de Saul para matá-lo foi lançado dessa forma. Ele tinha que descer até os inimigos filisteus, matar 200 homens, tirar-lhes os prepúcios e trazê-los até o rei Saul dentro de um determinado prazo. Havia um prazo para que Davi cumprisse essa tarefa. Lá no versículo 27 diz assim: Davi partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens, trouxe os seus prepúcios e os entregou a todos ao rei, para que assim lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por sua mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o